Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você fica muito bem informado com as notícias dessa terça-feira. E olha só, após o tarifaço do governo dos Estados Unidos, as exportações de soja brasileira para a China devem aumentar em abril. O Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de soja do mundo e competem por este mercado. A agência de notícias Bloomberg informou que o governo chinês disse que os grãos produzidos pelos Estados Unidos, como a soja, o milho e o sorgo, podem ser facilmente substituídos e não haverá muito impacto no fornecimento de cereais ao país asiático. Depois do anúncio do tarifaço de Trump, que impôs taxas de importação a diversos parceiros comerciais dos Estados Unidos, a exportação de soja brasileira para a China devem aumentar em abril. O Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de soja do mundo e competem por este mercado. E quem está ocupando o espaço do mercado norte-americano na China é o Brasil, maior exportador de soja para a China. De acordo com uma emissora estatal chinesa, cerca de 40 navios com soja brasileira devem atracar no porto chinês de Zhoushan em abril, um aumento de 32% em relação ao ano passado. Para a China, as tarifas chegam até 245%. Como resposta, Pequim taxou em 125% as importações americanas. E um brasileiro registrou o retorno de energia elétrica após quase 10 horas sem o fornecimento em Barcelona. Moradores comemoraram aos gritos a retomada do serviço. Vamos ver. Um brasileiro que vive há 10 anos em Barcelona, na Espanha, flagrou o retorno da energia elétrica na principal cidade da região da Catalunha após quase 10 horas sem fornecimento. Além da Espanha, que declarou emergência nacional, Portugal também sofreu com a falta de eletricidade. A situação paralisou a circulação de trens, afetou operações em aeroportos e deixou milhares de moradores preocupados. Ainda não se sabe o que provocou o problema. O hispano-brasileiro disse que visitava o escritório de um cliente, no momento em que o apagão começou. Ele precisou pegar uma motocicleta emprestada de um amigo para conseguir voltar ao apartamento onde mora com a esposa e os 2 filhos do casal. Segundo testemunhas, no primeiro momento, as operadoras de telefonia ficaram sem sinal e a população não podia ao menos se comunicar, o que gerou ainda mais incertezas. O brasileiro afirmou também que algumas pessoas correram para supermercados em busca de suprimentos e outros objetos, como rádios de pilha. Muitas tiveram dificuldades para realizar pagamentos feitos apenas com dinheiro em espécie. E olha só, o representante palestino na Corte Internacional de Justiça declarou que Israel utiliza o bloqueio da ajuda humanitária a Gaza como uma arma de guerra durante a abertura da semana de audiências no principal tribunal da ONU em Haia. Vamos conferir. O representante palestino no Tribunal Internacional de Justiça acusou Israel de usar o bloqueio de ajuda humanitária como uma arma de guerra. A corte iniciou 5 dias de audiências para esclarecer o que Israel deve fazer para garantir e facilitar a entrada sem obstáculos de suprimentos urgentes e essenciais para a sobrevivência da população civil palestina. Um questionamento que afeta diretamente a atuação da ONU e suas agências, organizações internacionais ou de outros estados no território. These are the facts. Estes são os fatos. A fome está aqui. A ajuda humanitária está sendo usada como arma de guerra. Todas as padarias em Gaza que recebem ajuda da ONU foram forçadas a fechar. 9 em cada 10 palestinos não têm acesso à água limpa. Os depósitos da ONU e de outras agências internacionais estão vazios. Storage facilities of the UN and other international agencies are empty. Israel, que não reconhece a jurisdição do Tribunal de Haia e anunciou que não participaria do processo, denunciou perseguição sistemática. Uma acusação que teve como alvo a ONU e, em particular, sua agência para refugiados palestinos. It is not Israel that should be. Não é Israel que deve ser julgado, mas a ONU e a UNRWA. A ONU se tornou uma organização podre, anti-Israel e antissemita. Anti-Israel
and anti-Semitic. Um painel de 15 juízes emitirá uma opinião consultiva para ouvir argumentos de uma dúzia de estados, do representante palestino e de organizações. Há quase 50 dias, Israel impôs um bloqueio total à ajuda humanitária que entrava na faixa de Gaza devastada pela guerra. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 14 horas eu volto com mais notícias. Até já!